Fala, jovem! Como é que você tá? Hoje tem uma palavra de Jesus para você, uma palavra que pode transformar a sua vida. Se você ouvir essa mensagem de todo o seu coração e assim praticar ela, eu tenho certeza que você vai ser transformado pelo poder do Evangelho, você vai ser transformado pelo poder de Jesus. Amém? E hoje eu quero conversar com você a respeito de como vencer as tentações, como vencer o pecado, como vencer as distrações que todos os dias aparecem na nossa vida. Tenho certeza que em algum momento você já passou por alguma dessas distrações ou então dessas tentações, ou até está passando nesse momento. Talvez você, nesse momento, se veja no meio de uma tentação, no meio de tantas distrações, e é por isso que essa mensagem aqui é para que você possa entender o que fazer nesse momento, entender o que você deve fazer quando você estiver passando por essa situação. Eu tenho certeza que se você ouvir essa mensagem e praticar ela na sua vida, tenho certeza que você vai ser transformado e que você vai viver uma vida mais próxima de Jesus, uma vida conforme Ele tem planejado para você. Amém? E aí, quando nós olhamos na Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 23, ele diz que o principal que nós devemos guardar acima de qualquer coisa é o nosso coração. Provérbios diz que nós devemos guardar o nosso coração, em primeiro lugar, porque é dele que procedem as fontes da vida. Então é do nosso coração que vêm as fontes da vida. E quando você entende esse versículo, quando você entende o que está sendo dito aqui, eu tenho certeza que isso vai fazer muito sentido na sua vida. Porque um certo dia, eu perguntei para uma pessoa o que eu poderia fazer para me manter fiel, segundo a palavra de Deus, para me manter fiel no caminho do Senhor, mesmo em meio a tantas situações que estavam acontecendo. E aí ela me disse: guarde o seu coração. E é por isso que eu quero passar isso para você, que em primeiro lugar, para você vencer as tentações, você tem que saber e entender qual é a intenção do seu coração. Quando você estiver fazendo essas coisas, que você sempre lembre qual é a intenção do seu coração. Então, quando você for fazer algo para alguém, ou se você estiver em algum lugar e for fazer algo, que você sempre lembre qual é a intenção do seu coração. Se a sua intenção ela for boa e realmente for para ajudar, for para fazer o bem, você está no caminho correto. Mas se a sua intenção for qualquer coisa além disso, tenha certeza que isso não é o correto. Então que você sempre lembre e guarde isso no seu coração, que a intenção do que você está fazendo é o mais importante de todos. Porque muitas vezes aquilo que é a distração na nossa vida são coisas que nos levam a fazer o que não é correto. Então, eu digo para você que essas distrações, elas vêm como coisas muito pequenas, que você no momento não percebe. E eu digo por experiência própria, que as distrações, as tentações, elas vêm de uma forma que você não vai perceber. Enquanto elas estão na sua vida ali, elas são coisas pequenas que você, na verdade, nem dá tanto valor assim. Mas aí quando tudo isso você deixa ela, você continua seguindo e não dá importância, chega uma hora que essa tentação, que essa distração, ela aumenta tanto que te tira da presença de Deus. E é por isso que você precisa prestar atenção nas coisas que você está fazendo, nas coisas que você está assistindo e com quem você está andando. Tudo isso são coisas muito importantes. E aí você, nesse momento, quando olhar e perceber em qual sentido você está seguindo, quando você entender isso, eu tenho certeza que aí a intenção do seu coração você vai conseguir entender. E se ela for boa, se realmente for para você ajudar as pessoas, para você estar seguindo a palavra de Deus, que aí sim, esse é o lugar certo. E para isso, não tem como você saber o que é certo também se você não estiver buscando a Deus, se você não estiver lendo a Bíblia, porque o que é certo para quem realmente deseja viver a vida conforme a palavra do Senhor, o que é certo está escrito na Bíblia.
Então não tem como você saber o que é certo se você não lê a Bíblia. E é por isso que eu quero te incentivar, eu quero te motivar a pelo menos ler um capítulo por dia. Você que às vezes tem 5 minutos, tem 10 minutos, mas que você leia pelo menos um capítulo. Eu tenho certeza que isso lá na frente vai fazer uma grande diferença. Porque no curto prazo, um capítulo pode até não fazer diferença, mas no longo prazo, eu tenho certeza que você lendo todos os dias, cada vez mais você vai estar se aperfeiçoando, cada vez mais você vai estar aprendendo a palavra de Deus e vai estar entendendo o que é a verdade. E isso vai se transformar a sua vida completamente. Então, o primeiro passo para que você consiga vencer as distrações, para que você consiga vencer as tentações na sua vida, é você saber qual é a intenção do seu coração. Porque as distrações e as tentações, elas te levam por um caminho que não é o bom, elas te levam para um caminho mau. E é por isso que quando você entender isso, quando você entender que tem coisas que te chamam para um caminho mau, no momento que você entender isso, você sabe que isso é uma distração na sua vida. Mesmo que ela se apresente como algo no começo bom, mas quando você presta atenção, e aí você está lendo a palavra de Deus, você está buscando ao Senhor, você está orando todos os dias, você está lendo a palavra de Deus, nesse momento você sabe o que é correto. E é por isso que eu te incentivo a ler a palavra de Deus e também a todos os dias estar analisando o que você tem feito, se isso tem sido algo que tem realmente ajudado, tem sido algo bom, ou se na verdade você tem feito coisas que não agradam a Deus. E é isso que vai ser a diferença na sua vida. Para quem quer viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, tem que ser conforme está escrito na Bíblia. Não existe outra forma, não existe outro meio para que você viva uma vida correta, uma vida conforme Deus deseja que você viva. A única forma está na Bíblia, e é por isso que eu te incentivo a todos os dias estar lendo, todos os dias estar buscando e aprendendo mais. Mesmo que pareça ser pouco, mas no longo prazo, tenha certeza que vai valer a pena. E além disso, o segundo passo que eu quero dizer para você, eu quero te motivar também, é se você na sua vida hoje percebe que você tem passado por uma distração, você tem passado por um momento de tentações, eu quero te incentivar. Se você percebe isso na sua vida hoje, eu quero te incentivar a você completamente transformar a sua rota, você mudar totalmente a sua rota, mudar o foco da sua vida. Você tirar o foco dessa distração, dessa tentação que você está, ou então se você está passando por uma dificuldade, tirar o foco de tudo isso e colocar os seus olhos em Jesus, colocar os seus olhos na solução, naquele que realmente pode transformar a sua vida. Não vai ser uma pessoa, algum amigo seu, algum colega que vai poder transformar a sua vida, mas é somente Jesus. Somente Jesus pode te ajudar, somente Jesus pode te auxiliar e também transformar todo esse momento em que você está passando. Talvez seja uma dificuldade financeira, uma dificuldade pessoal ou até uma dificuldade emocional. Às vezes uma ansiedade, uma depressão, algo que tem sido tão comum nos nossos dias. Mas se você colocar os seus olhos e a sua mente fixas em Jesus, tenha absoluta certeza que você está no melhor caminho. Você está seguindo aquele que realmente pode te ajudar. Não vai ser pessoas, não vai ser objetos, não vai ser bens materiais que podem te ajudar. Tudo isso não vai conseguir realmente te ajudar no que você deseja. Mas é Jesus que pode transformar a sua vida. É Jesus que pode mudar completamente você. E é por isso que eu te incentivo a nesse momento, você que percebe que está longe de Deus, você que percebe que está distante, que está distraído, ou até que não está tão perto assim como você realmente imaginava, porque eu achei um dia que eu estava perto, mas na verdade eu estava muito longe. Quando eu entendi isso, quando eu entendi que na verdade eu estava muito longe de Deus, mesmo achando que eu estava perto, mas que era só algo, uma intenção minha que eu achava, mas na verdade não era assim. Quando você entender isso, e se você percebe na sua vida, eu quero te incentivar a mudar o foco da sua vida, a mudar o foco daquilo que você tem buscado e colocar totalmente seu foco em Jesus, para que você possa ser transformado por Ele, para que você possa viver algo extraordinário na sua vida. Eu tenho certeza que quando você fizer isso, quando você realmente começar a buscar Deus com prioridade na sua vida,
as tentações elas já não vão fazer mais sentido. Elas vão continuar aparecendo, é inevitável, mas você vai ter forças para vencer elas. Você vai ter forças para dizer não, você vai ter forças e ser mais forte do que ela, porque Jesus está com você, porque Jesus está na sua vida. E quando eu entendi esse princípio, isso aqui vai fazer toda a diferença para você. Que Jesus, ele habita na sua vida. Jesus, ele já está dentro de você e através do Espírito Santo, ele atua na sua vida, ele opera através de você. Quando você entender isso, que Deus habita dentro de você, tenha certeza que você vai ter confiança, você vai ter forças para vencer todas essas tentações, dia após dia. Mas para isso, você precisa entender no seu coração que Deus já está dentro de você, Deus habita no seu coração, Deus habita em você. E aí, nesse momento, você vai vencer a tentação, você vai vencer a distração, vai vencer o pecado, vai vencer tudo que está afligindo a sua vida. E aí você vai ter fé para conseguir passar por todas essas situações. Mesmo que seja difícil, mas você vai conseguir vencer. E aí, quando você entender isso, em primeiro lugar, que você, no seu coração, saiba a intenção daquilo que você está fazendo. E também quando você coloca a prioridade, o foco em Jesus, nesse momento pode ter certeza que a sua vida ela vai ser muito melhor do que já estava sendo até agora. E aí você está passando por uma dificuldade, está passando por uma tentação, tudo isso vai ser algo passageiro e você entende que Jesus tem algo melhor para você. Mas para isso, de verdade, você precisa entender a intenção do seu coração e o foco da sua vida, que precisa ser Jesus. Se você colocar o seu foco em Jesus, o foco da sua vida, do seu coração e daquilo que você tem buscado em Jesus, pode ter certeza que a sua vida ela vai ser completamente transformada. Mesmo que você se sinta distante ou se sinta perto, independente, mas quando você viver e focar simplesmente e totalmente em Jesus, é nesse momento que a sua vida ela vai ter um novo rumo, ela vai ter uma nova possibilidade, que é você viver conforme a palavra de Deus, porque o Senhor, Ele prepara coisas que nós não imaginamos. Então, se você está buscando às vezes por algum milagre específico, Deus, quando você busca Ele de todo o seu coração e coloca Ele como prioridade na sua vida, Ele te dá muito mais do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você pensa, porque o Senhor, Ele nos ama, Ele ama você, Ele ama eu, Ele ama todos nós. E Ele é um bom Pai e Ele nos dá muito mais do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Então é por isso que eu te incentivo a buscar a Deus, a ler a sua palavra, mesmo que pareça ser difícil para você, mesmo que pareça ser às vezes cansativo, tá todos os dias fazendo a mesma coisa, mas eu te incentivo, em último lugar, a ter disciplina naquilo que você tomou a sua decisão. Se hoje você realmente quer colocar Jesus como o foco da sua vida, que você tenha disciplina nisso que você está fazendo, nessa decisão que você está tomando. Porque nesse momento, quando você toma essa decisão de querer viver conforme a palavra de Deus, muitas coisas elas tentam se encaminhar para que você saia desse caminho, para que você não siga nesse caminho, nessa decisão que você tomou. Mas se você permanecer fiel, se você permanecer nessa decisão que você toma hoje, tenha certeza que lá na frente vai valer a pena. Pode ser difícil no caminho, o processo pode ser difícil, mas vai valer a pena. Se você seguir fielmente, se você realmente seguir a palavra de Deus, seguir com disciplina, seguir com foco, essa decisão que você está tomando hoje, a sua vida ela vai ser completamente transformada. Amém? Se essa mensagem ela falou ao seu coração, se você entendeu que tanto a intenção do nosso coração, como o nosso foco e a nossa disciplina em querer viver conforme a palavra de Deus é o que realmente nos faz vencer o pecado, vencer as distrações, vencer as tentações da nossa vida, e é o que nos faz também dizer não para tudo isso. Quando você entender esse princípio aqui, quando você realmente praticar ele na sua vida, não ficar somente escutando, mas se você realmente colocar essa mensagem aqui em prática, isso que está sendo falado aqui em prática,
tenha certeza que você vai conseguir realmente vencer as distrações, vencer as tentações e vencer o pecado na sua vida. Se essa mensagem ela fez sentido para você, ela falou ao seu coração, nesse momento que você feche os seus olhos e reflita numa breve oração junto comigo. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por cada vida que está ouvindo essa mensagem e que realmente elas possam de todo o seu coração entender o que foi dito aqui, que elas possam entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar com elas, que a intenção do seu coração, todos os dias no que elas forem fazer, Deus, elas consigam entender e que elas tenham foco, Deus, e disciplina, Pai, em te seguir, Senhor, em te seguir todos os dias, e que o teu Espírito Santo, Senhor, possa guiar elas nesse caminho, que elas possam viver algo extraordinário, algo que o Senhor tem preparado, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Senhor, e nem jamais passou ao coração do homem, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, Deus. Por isso eu abençoo, Senhor, a vida dos teus filhos nesse momento, e que essa mensagem ela possa gerar muitos frutos, Deus. Possam gerar, Deus, a partir de tudo isso, Deus, uma nova vida nos teus filhos, que eles possam ser completamente transformados por ti, Pai. Eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, se essa mensagem ela fez sentido para você, você realmente entendeu tudo isso, eu quero te incentivar e te motivar, assim como eu falei, para você praticar essa mensagem. Se ela realmente falou ao seu coração, você entendeu esses 3 princípios que vão te fazer vencer o pecado, que vão te fazer vencer as distrações, e você colocar tudo isso em prática, tenha certeza que você vai conseguir dizer não para as distrações na sua vida, mesmo que hoje elas pareçam ser muito chamativas, elas pareçam chamar muito a sua atenção, mas quando você tiver os olhos em Jesus, que Ele tem algo muito melhor para você, nesse momento você vai conseguir vencer tudo isso. Seja um vício na sua vida, seja o que for que você estiver passando, tenha certeza que em Jesus é a melhor solução para você. Amém? E não se esqueça de compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, com seus amigos, com seus colegas, com todas as pessoas que você conhece e que você sabe que elas precisam também ouvir essa mensagem, porque elas podem estar passando pela mesma situação que você está passando. E é por isso que eu te convido a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque o Evangelho, ele não é somente sobre nós, mas ele é sobre o próximo. Nós amarmos eles e também compartilharmos essa mensagem com eles. Amém? Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, também de comentar, para que você possa participar dessa mensagem. Foi uma honra ter você aqui, fique na paz do Senhor e até a próxima mensagem.